Boa tarde. Hoje é dia 21 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Eric, o Matheus, a Vitória, a Evelyn, o Luiz, a Ana Júlia, o Cauã, a Manuela, a Adriele, o Eduardo, o Gabriel, o Igor, a Júlia e a Ana Laura. Os demais alunos que faltaram por qualquer motivo que seja, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar a sua atividade e seu aprendizado em dia. Os alunos que estão presentes também recebem o link dessa aula, onde eles podem estar revendo na hora de fazer as atividades do Tarefa São Paulo. 32ª aula do 3º bimestre. Assunto: Análise de gráficos, parte 2. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, então, qual é o objetivo da aula de hoje? O conteúdo é gráficos estatísticos, leitura e interpretação. Objetivo: verificar elementos fundamentais em gráficos estatísticos e identificar alguns que possam induzir a uma falsa interpretação por apresentar erro ou ausência de dados na representação gráfica. O que é induzir? Quem conhece a palavra induzir? Isso, tem que levar você para um caminho que você nem está percebendo, mas eu estou levando você lá, estou induzindo você a fazer tal coisa, entendeu? Sabe aquela história que a mãe fala, cuidado com as más amizades lá e tal? Os amigos acabam falando assim, duvido se pular o muro, vai lá, pula o muro, quebra o pé. Por quê? Foi induzido a pular o muro. Então, induzir é quando ele tenta ludibriar você, tenta enganar você, certo? Habilidade EF09MA21. Ler, interpretar, analisar e identificar em gráficos divulgados pela mídia os elementos que podem induzir, às vezes propositalmente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes como fontes e datas, entre outros. Olá, para começar, os gráficos são recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e compreensão das informações e a divulgação de pesquisas em jornais, revistas, panfletos, livros e televisão. Será que em alguns gráficos apresentados faltam elementos que não deixam a informação de forma completa? Vocês acham que sim ou acham que não? Oi? Será que alguns gráficos apresentados faltam elementos que não deixam a informação de forma completa? Acho que sim, né? Aqui, por exemplo, tem uma exibição de um gráfico que aparentemente está num painel com vários televisores, sei lá, eu nunca vi uma tela torta assim. Né? E aqui, sobre o que é isso coisa? IPCA. Só para quem entende do que é essa sigla que vai entender o que é isso, né? A escala, será que está certo? Aqui tem 0,3. E aí, se eu fizer mais 0,3 dá 0,9, mais 0,3 dá 0,12, é isso? Não, 3, 6, 9, 12. Será que vai, se eu subir, vai ser proporcional? Né? Só para vocês terem uma ideia.
Vou tentar fazer um gráfico aqui dos meninos e as meninas da sala de aula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meninos. Meninos são 7. Meninas. Vocês têm pé. Vocês gostam de passear. Rapaziada, não tem pé. Então lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que zebra. 7 é 7. Aí na hora de montar o gráfico, não tem como fazer uma enganação, porque 7 é 7 tem que ser os dois do mesmo tamanho. Vamos supor que está contando sexo masculino e feminino, não de alunos, de todo mundo que está aqui. Então tem 8 meninos e 7 meninas. Na hora de montar o gráfico, eu monto um gráfico assim, ó. Aqui é a quantidade de meninos, aqui é a quantidade de meninas. Tá proporcional? Não, a diferença é pouca. Aqui dá a impressão que tem mais da metade dos meninos, né? Então, isso aqui é para enganar, falar, nossa, olha, meninada lá, rapaziada lá, é maioria lá, um a mais só. Não é tanto que nem está mostrando no gráfico. Esses gráficos de fora de escala servem para tentar enganar as pessoas. Adivinha aonde que geralmente aparece isso? Ano que vem vai ter isso. É, as eleições. As eleições aparecem os gráficos aí, meio macabro a coisa. Sem dizer que não vem a fonte. Candidato mesmo que fez o gráfico, né? Então, tem muitas coisas que a gente tem que ficar atento. E o gráfico você pode analisar de diversas maneiras. O mesmo gráfico que pode estar mostrando uma coisa que vamos supor, você é vendedor de uma empresa, certo? Ele mostra um gráfico lá que teve uma queda na sua venda. Você pode fazer uma outra leitura e falar assim, não, mas pode ver, teve uma queda mesmo assim. Aí se pega um outro gráfico lá, foi abaixo, foi uma queda menor do que a queda no mercado nacional. Então eles vão falar, só você que vendeu? Não, foi no país inteiro que caiu as vendas. Por quê? Porque a turma se endividou, daí você pode usar outros gráficos para se defender. Então assim como eles podem achar os erros da gente no gráfico, você pode usar gráficos também para se defender. Então, gráficos dá muita interpretação, certo? Então lá, foco no conteúdo. Independente do tipo de gráfico, todos os gráficos devem ter claramente indicados o seu título, o título do eixo das abscissas, que é a horizontal, e dos eixos das ordenadas, que é a vertical, a legenda, mas está em inglês, tem que legendar para português? Não é esse tipo de legenda não. Não é a legenda do anime, do filme não. Tá? A fonte, o que é fonte? Oi? Isso, ainda bem que ninguém falou, a fonte de energia. Não, é a fonte de onde vem a informação, é isso mesmo, a fonte dos dados de pesquisa, o período em que foi realizado e mais algumas características que cada tipo apresenta. Às vezes tem um gráfico lá, educação no Brasil, isso e tal. Aí você olha bem no cantinho lá, 2001. Estou tentando falar que a educação aumentou, mas o ano que foi divulgada essa pesquisa, 2000, eu peguei um gráfico antigo para tentar falar que a educação está melhorando, entendeu? Então, tem que estar sempre atento a tudo isso. E mais umas características específicas que cada tipo de gráfico apresenta, certo? Então olhe bem aqui. A seguir temos exemplos dos elementos que devem aparecer em gráfico de colunas e gráfico de linhas. Então olha aqui, tem que ter o eixo vertical? Sim ou não? Sim. Tem. E outra coisa, tem que ter uma escala. Como que funciona essa escala? Parecido com aquele de meninos e meninas que eu falei para você. Mas vamos supor que eu vou dividir algumas coisinhas aqui, certo? Dividir em partes iguais aqui? Aqui começou no 0, aqui veio para o 10. Quem vai ser o próximo? Quantos? 20. Mas se eu vim aqui colocar 50, depois 100, depois 150, depois 200, está na escala? Não. Tem que começar e ir subindo sempre na mesma quantidade. Isso que a gente chama de escala, tá bom?
Imagine que é uma escadinha que tem que ter todos os degraus iguais. Origem. Origem é onde encontra o Y com o X. Tem que ter o eixo horizontal, ou seja, explicando o que acontece aqui. Aqui, por exemplo, foi em fevereiro, aqui em março, aqui em abril, tem que estar explicando, certo? As colunas. As alturas de acordo com a intensidade de cada variação. Lembra que eu falei para vocês? Meninas e meninos. Tá de acordo? Não. Tem que estar de acordo, entendeu? Proporcional. Por isso que a escala é importante, para que a gente tenha proporção. A mesma largura. Senão, vou fazer lá assim. O Eric é candidato a presidente e o Matheus também. Eu coloco assim. O Eric está com 60% de intenção dos votos. O Matheus, até fácil na proporção aqui, está com 40%. Qual que vai chamar mais atenção? Do Eric, olha o tamanho, isso é louco, né? Então tem que ter mesmo a proporção, para ser um gráfico justo. Tem que ter a mesma distância também entre um e o outro. Tem que ter a mesma distância entre os gráficos, certo? E isso é o gráfico de colunas, que também a gente fala que funciona também para o gráfico de barras. Como que seria o gráfico de barras? Quase igual a isso, só que as informações estariam em barras, em vez de ser colunas. Colunas ele fica de pé, barras ele fica na horizontal, tá bom? Mais ou menos assim, vira o pescoço. Aí se viu o gráfico de barras, né? Porque essa daqui vai ficar assim, então as informações vão ficar na frente. Elementos do gráfico de linhas. Tem que ter o eixo vertical na mesma escala, daquele jeitinho que a gente falou. Se eu for variar de 10 em 10, tem que ir de 10 em 10 até o fim. Ah, professor, mas a menor informação é 10, a maior é 100, eu só tenho 20 aqui. Então você vai fazendo de 20 em 20, até chegar no valor perto que dê para colocar as informações de maneira honesta ali, né? Para fazer gráfico tem que ser honesto, viu? Se você for desonesto, se engana os outros com gráfico. Eixo horizontal geralmente representa o tempo. Porque gráfica de linhas é utilizado quando eu vou contar alguma coisa que está acontecendo no decorrer do tempo. Então, geralmente no eixo de linhas aqui, vem aqui embaixo. Janeiro, fevereiro, março, abril. Aí vai olhando os gráficos lá. Nossa senhora, abril, fevereiro é difícil. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí se eu perguntasse para você, qual mês que teve o maior índice aqui? Agosto, abril, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril. Então, é importante ter as informações aqui embaixo também. O verde, o que quer dizer o verde? Pontos ligados por uma linha. Se faz o pontinho e liga as linhas. Tem gente que faz com curva, assim, ó. Certo? O mais usual é fazer as linhas retinhas. O que é a parte cinza aqui, ó, que está explicando? A parte cinza é a posição vertical de acordo com a intensidade, ou seja, de acordo com o seu valor. E em cada momento representado. E o cor-de-rosa aqui é a distância entre eles. Não pode fazer distância muito diferente. Tem que ser a mesma distância, que nem aqui não tinha largura para separar. Aqui é a distância entre uma informação e a outra. Alguma dúvida aqui? Nós já vimos gráficos, acho que nesse ano ou ano passado? Foi esse ano, né? Em janeiro, no primeiro semestre. Olha lá. Foco no conteúdo. Quando formos analisar um gráfico, é importante observarmos os seguintes pontos. O título ou o objetivo do gráfico. É claro? Está informando lá o que é? Que nem aquele que nós vimos lá, IPEC. Não estava claro. A não ser que estava um gráfico antes explicando e tiraram foto só do gráfico que estava vindo depois, né? Então tem que ser claro. O conteúdo faz sentido, que nem aquela hora que eu mostrei para vocês lá, fazia sentido o gráfico dos meninos e as meninas da sala, dos meninos ser mais do que a metade das meninas, sendo que era um só de diferença.
a fonte dos dados está explícita no gráfico, a figura ou o texto que a acompanha. Então, sempre que tem o gráfico lá tem que ter aí embaixo escrito fonte e aonde foi tirada essa informação. As informações foram obtidas de uma fonte confiável. Pesquisa para eleição entre Matheus e Eric. Fonte: fofoqueira do bairro. Qual deles? Vai ser confiável? Qual deles? Vai ser confiável? Não. Fonte: Facebook. Vai ser confiável? Não também, porque o que acontece? Minha filha, minhas duas filhas têm título de eleitor. Vai lá e vota. O Matheus fala, vou ter 3.000 votos, 2 a menos, porque minhas filhas não votam. E quem garante que elas votaram no Matheus? Podia ter votado no Eric também, né? Às vezes ela fala, vou mentir o Eric, eu vou falar que voto nele, mas eu vou votar no Matheus. Então, Facebook, né, não é uma coisa... Agora, existem empresas que fazem pesquisa. E mesmo assim, se viu nas eleições passadas, como as empresas erraram nas pesquisas? Então, existem fontes que eram confiáveis e acabaram caindo um pouco, né, por conta de erro. Porque eles sempre falam que a margem de erro é de 2% para cima ou 2% para baixo. E parece que o erro lá no sul foi de 22% de erro. É muito. Acho que é alguma coisa assim. Vamos lá. Há rótulos adequados para os eixos, deixando tudo bem identificado, os eixos tanto na vertical quanto na horizontal, tem falando o que é aquelas informações, né? Então a gente tem que sempre estar esperto a isso. Outra coisa, os eixos começam em 0 ou não? Que nem, vai ter um gráfico ali que a gente vai ver, que aqui seria o 0. Se aqui for 5.000, para chegar a 6.000, para chegar a 10.000 tem que ser lá em cima, não é? Aí a pessoa coloca lá em cima 5.010. Você é louco? Se essa distância aqui 5.000, aqui só 10. Então as escalas têm que estar sempre constante também, além de elas começarem no 0. Muito gráfico não começa no 0. Aí acaba iludindo a gente fala, nossa, olha, você vê, né? Na hora que você olha no 0, ela tá lá em cima, então tá uma distância maior. E às vezes até prejudica, você fala, nossa, cresceu pouco. A hora que você olha no gráfico começando no 0, ela dá bem maior. Certo? 7. Existem quebras nos eixos que sejam difíceis de notar. 8. Existem elementos gráficos desnecessários ou que dificultem a visualização da informação. Vamos então para uma atividade. Atividade 1. Não precisa ser em duplas. Faça as anotações aí das informações que faltam no gráfico, de linhas a seguir, e compartilhe sua resposta com a turma e o professor. Então aqui está um gráfico. O que você percebeu que falta? Não fale. Já achou uma, mas não fale. Marque. Não precisa fazer um texto, uma poesia aí contando tudo. Só marque o que você percebeu que faltou. 3 minutinhos ou 2? 3. Então tá. Continuando. Quais são as informações que faltam? Título. Fonte e o tempo. A fonte não tem? Não. Não tem, né? Falando de onde que é essa informação. Ah, tá. Só uma coisinha. O título ia explicar o quê? Sobre o que é que esse gráfico aqui. Olha, 10.000, 8.000, depois um monte de coisa. E a gente não sabe quais são essas informações. O que mais? Faltou? Ah, o tempo aqui embaixo. No caso aqui são as informações do eixo que é vertical ou horizontal? Oi? Vertical. Aqui, a legenda tem, né? O azul quer dizer entradas e o laranja saídas. Esse pelo menos tem a legenda. O que mais que não tem aí?
Tá faltando só uma coisinha. As informações sempre tem que começar no 0. No eixo valendo 0. E aonde elas começaram? Longe. Então a primeira informação tem que estar na primeira linha. Se aqui fosse janeiro, por exemplo, né? Então faltou começar na origem. A origem é quando é o X e o Y. E outra coisa que eu percebi agora aqui, ele começa no 0? Já começa valendo 4.000. Para esse gráfico ser mais fiel, ele teria que ter mais uma linha aqui embaixo. Essa linha era de R$2.000. Está variando de 2.000 em 2.000, né? E mais uma linha aqui embaixo que seria 0. E aí começaria aqui. Aí esse gráfico faria mais sentido, né? Porque dá a impressão o quê? Ah, no mês de janeiro não teve saída nenhuma. Como não? 4.000. Só que pelo gráfico ele está lá embaixo. E lá embaixo teria que ser o 0. Tranquilo? Vamos lá. Atividade 1. O gráfico não apresenta título, fonte da pesquisa, informação no eixo horizontal, que é aqui embaixo, e os dados no eixo vertical não começam na origem. Então as informações aqui não começam na origem, não começa no 0. Ele teria que começar no 0. Ele já começou no 4.000. Esses são os errinhos que tinha aqui. Atividade 2. Façam uma leitura do gráfico ao lado e escrevam um texto indicando os itens que estão presentes nele. É o que está faltando que ele quer? Não, o que está presente. Apontem também se falta algum elemento no gráfico de colunas. Falta alguma coisa, será? Pause 2 minutinhos. Vamos lá. Sobre o que é o assunto aqui? A gente procura o assunto aonde? No título, né? Aqui está o título. Qual é o assunto? Valor do rendimento médio mensal das pessoas de 15 anos de idade em reais. E aí, lá no norte, isso aqui quer dizer norte? Então tem as informações na horizontal? Sim ou não? Sim. Tá certo aqui então. Tem as informações na vertical? Sim. Ele começa na origem, no 0? Sim. Então tá certo. Tá, lá no norte. Qual é o valor médio mensal das pessoas de 15 anos ou mais de idade? Eu não tinha lido ou mais. Qual é a média lá de dinheiro dessa turma? O homem? Acho que 1.250 mais ou menos, né? Isso. E esse cor-de-rosa, que quer dizer? Mulher. Ué, mas o verde também é homem. E agora? Não, vamos ler melhor a legenda aqui, ó. Isso, zona urbana, zona rural. O homem ganha mais na zona urbana ou na zona rural? Zona urbana. A mulher, zona urbana ou zona rural? Urbana, né? Então, aqui a gente tem um monte de informação numa partinha só do gráfico, certo? Aí no Nordeste, mesmo padrão quase, só que você vê que na zona rural, porque o homem e a mulher da zona urbana e a rural lá no norte é quase a mesma coisa. Aqui não, todo mundo ganha muito mais na zona urbana do que na zona rural, não é verdade? Ó, no Sudeste, onde nós estamos, os homens da zona urbana quase R$2.000 por mês, as mulheres 1.000 e pouquinho, os homens da zona rural no nosso Sudeste ganham mais que as mulheres na zona urbana. E aqui tem todas as informações. Ah, faltou a fonte. Será que faltou a fonte? Não, né? Aqui, ó. Fonte.
Pesquisa Nacional por Mostra de Domicílios 2013. IBGE, Sidra, Sistema IBGE de Recuperação Automática, Rio de Janeiro 2014. Não sei o que é esse TAB. 1941 e 4.200. Disponível no site, ó, tem até o site que eles conseguiram disponibilidade. Qual foi o último acesso que eles acessaram lá e tinha? 2015. Então lá. E aí quem usou isso aqui colocou também como referência, como autoria. Fonte, gráfico do IBGE. Isso aqui já não faz parte do gráfico. É toda vez que você vai fazer um trabalho e você pega uma informação da internet, você tem que colocar essa informação no trabalho que vocês fizeram. Então isso aqui não faz parte do gráfico, isso aqui é do material digital. Lá, o IBGE, Atlas Geográfico Escolar, 7ª edição, 2016, página 123. Então é onde eles pegaram esse gráfico aqui. Certo? Faltou alguma coisa nesse gráfico, será? Ele foi um gráfico honesto, na opinião de vocês? Sim, começou do zero, não teve proporção falsa, né? E aí, assim, esse gráfico aqui eu pelo menos não achei nenhuma falha. Vamos ver? O gráfico de base, nossa senhora. O gráfico de barras apresenta título, sim, apresentou título, legendas, que está aqui, ó, as legendas, as escalas no eixo vertical proporcional, então, ó, nas verticais proporcionais, foi subindo de 500 em 500. E ainda, por cima, começaram no eixo, começaram na origem, no zero. Informações necessárias no eixo horizontal. Outra coisa, tiveram sempre a mesma largura, né? Todas as informações. A distância entre um gráfico e outro bem feitinho, na mesma distância, certo? Também apresenta outros elementos, como a legenda, o período da pesquisa e a fonte das informações. Não faltaram nenhum elemento nesse gráfico. IBGE, se o IBGE errasse, ia estar bem que feia a coisa, né? Certo? Aplicando. Observe e escolha uma das alternativas que melhor responde isso aqui. Observando o gráfico ao lado, podemos apontar como erros: A. Falta de informação sobre a fonte da pesquisa e a data. Se você acha que é isso, marque a A. Se você acha que o que é de erro, a falta de informação sobre fonte, pesquisa e data. Se você acha que a B é o título do gráfico e as informações de escala no eixo vertical. Opção C, faltam as informações de escala no eixo vertical e a legenda sobre os dados representados. Ou D, o título e a falta de informação sobre a fonte de pesquisa. Preciso apertar pause ou vocês já escolheram qual que vocês acham que é? Calma aí. Cada um marque no caderno e eu vou passar olhando para ver quem acertou. Só marque num pedacinho do caderno. Então lá. Faltam informações sobre a fonte. Não é, a fonte está aqui. E sobre a fonte da pesquisa e a data. Não, está aqui. Então essa aqui não pode ser, porque ela está tudo ali. É o que está errado que a gente está procurando, né? B. O título do gráfico. Está aqui, ó. Recuo da Bolsa em 2015. E. As informações da escala no eixo vertical. Aí, professor, realmente aqui, ó. Não tem o eixo vertical aqui. E eu não consigo saber de quanto em quanto está variando. Porque poderia ter aqui, ó, 46 mil. Depois, um pouco mais para cima aqui,
48 mil. Está subindo de 2 mil em 2. Mas não posso falar que está certo, porque o título gráfico tem. Então não é a B. Certo? Vamos ver a C. Faltam informações sobre a escala no eixo vertical. Isso aí acabamos de ver mesmo. Realmente falta as informações da escala. Não tem a escala e muito provavelmente ele não começou na origem. Porque você acha que de 0 foi para 46 mil? Se esse tanto aqui é 46 mil, aqui teria que ser 92 mil, é isso? Não foi isso que aconteceu. Então ele não mostra que começa no eixo 0 e também não mostra que falta a escala. Se ele colocasse aqui, começou no 50 mil, 52 mil, não, 40 mil, 42 mil, e aí foi subindo, beleza. Mas mesmo assim, não tem essas coisas. Mas já hoje ali estava, mas tem que ser duas que tem que estar valendo, né? E a legenda sobre os dados apresentados, cadê a legenda? Não tem legenda, né? Então, aparentemente, C. Mas vamos ver a de baixo, vai que a D também está errado. O título, não, o título tem, está aqui. Título da informação. E sobre a fonte de pesquisa, fonte está aqui. Então é a letra C mesmo que está falando o que faltava aí. Certo? A maioria acertou, acho, né? Muito bem. E quem foi na B, que foi a outra maioria, eu achei interessante. Porque viu que faltava a escala. Só o título que não prestou atenção, que o título está lá em cima. Às vezes é daqueles times lá que faz hora que não ganha título, não lembro o que é título. Magoou, né? É. Olha lá, então a resposta correta, a letra C. C de Cristo. As informações, às vezes, sempre vai poder estar junto aqui também, tá? Para facilitar a leitura. Mas mesmo assim é legal ter a escala do lado informando, certo? O que aprendemos nessa aula de hoje? Vimos que, independente do tipo de gráfico, todos devem apresentar os seus elementos fundamentais para melhor compreensão da leitura e interpretação dos dados apresentados em uma pesquisa. Identificamos erros em gráficos elaborados por um veículo de comunicação. Lembrem-se, não esqueçam de realizar a tarefa São Paulo, seja pelo site ou pelo aplicativo CMSP. Aqui está as referências de quem criou o material digital, que é a turma da equipe do Centro de Mídias, onde eles pesquisaram informações? No IBGE, entendeu? Eles têm que dar o crédito para quem fez aqueles gráficos, um outro gráfico lá, Globo News, que eu acho que é aquele que aparece na televisão, certo? E outras imagens, certo? E, mais ainda, G1, Globo. Terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.